Conectadas, capítulo 27, Raíssa. Meu coração ainda batia acelerado no peito. Levei a mão aos lábios, chocada com o que tinha acabado de acontecer. Foi mesmo real? Eu não estava imaginando coisas? Não ia acordar de repente e perceber que tinha sido apenas um sonho? A sensação da boca da Ayla na minha ainda estava ali, fazendo meu lábio formigar e todo o meu corpo ficar dormente. Se eu forçasse a vista, podia vê-la ao longe, correndo em direção ao pavilhão da feira. Será que eu devia ir atrás dela? Isso talvez fosse o sensato a fazer. Mas o que eu ia dizer? Ela tinha acabado de me beijar e fugir. Não tinha certeza do que isso significava. Eu também não achava que seria capaz de dizer algo coerente para ela naquele momento. Meu coração continuava martelando no peito, minhas mãos tremiam e, caramba, eu estava prestes a dizer a verdade quando ela me beijou. Arregalei os olhos quando um pensamento assustador me atingiu. A Ayla tinha me beijado. Eu, Raíssa, não o Léo. Ela não sabia que eu era o Léo com quem conversava na internet e ainda assim tinha me beijado. O que isso significava? Que ela gostava de mim? Que talvez em seu inconsciente ela soubesse que eu era o Léo? Quão péssima era a enrascada que eu tinha me metido com tantas mentiras, considerando o que havia acontecido agora? Comecei a arfar de repente, as mãos suando frio enquanto meu estômago se revirava. Talvez eu estivesse tendo uma crise de ansiedade. Talvez, muito provavelmente. Eu estava ali sozinha, sem ninguém para me ajudar. Peguei meu celular em desespero e abri as últimas mensagens. Gabi, tá aí? Pelo amor de Deus, preciso de você agora. Eu? O que houve? Assim que ela me respondeu, apertei o botão da chamada de voz. Gabi atendeu no segundo seguinte. O que houve? Tá tudo bem? A mão que segurava o celular tremia. Eu me forcei a respirar fundo, contando mentalmente de 1 a 10 e depois de 10 a 1, em ordem decrescente. Rai, você tá aí? Tô, respondi com a voz trêmula. O que aconteceu? Podia perceber o tom assustado na voz dela e me forcei a me acalmar para não apavorar a Gabi ainda mais. Desculpa, eu acho que estava tendo uma crise de ansiedade. Isso não ajudou em nada a acalmá-la. Cadê o Léo, Rai? Você tá sozinha? Onde você tá? Eu respirei fundo. Tá tudo bem, eu tô aqui na frente do hotel. Fiquei aliviada ao perceber que minha voz começava a soar mais equilibrada. Ai, que susto, garota, quase me mata do coração. Desculpa. Senti meu coração desacelerar aos poucos, a ansiedade recuando conforme focava na conversa com minha amiga. Gabi, falei devagar, tentando não voltar a ficar nervosa com o que estava prestes a contar para ela. Eu preciso da sua ajuda, de um conselho, na verdade. Pode falar. Ela parecia cautelosa, não pude culpá-la. Eu devia estar parecendo louca. Eu, hoje, respirei fundo de novo, levando a mão ao peito. A Ayla me beijou. Quê? A voz dela quase explodiu do outro lado da linha. Como assim? Mas ela não estava andando com o Léo achando que era você, mas porque achava que você era ele? A explicação dela deu um nó na minha cabeça. Mas o que mais me doeu foi perceber que era a explicação perfeita para aquela situação maluca. Burra! Era o que eu tinha sido por não ter dado um fim naquela mentira mais cedo. Sim, então, engoli em seco. Parecia que eu tinha acabado de comer areia. Minha garganta estava seca e arranhava, mas pelo menos minha respiração tinha se acalmado e eu estava soando um pouco mais coerente. Eu acho que a Ayla
percebeu que o Léo não era bem quem ela esperava, sabe? E aí, não sei. Eu e ela nos demos bem ontem, quando o Léo foi assistir a uma exibição do jogo que ele gosta. E hoje a gente meio que fugiu da feira depois que nos separamos dele. E aí a gente voltou e ela me beijou. Gabi ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse assimilando as informações. E o que você fez? Talvez a Gabi estivesse com medo de estar interpretando mal o que eu queria dizer, mas eu podia ouvir a pergunta por trás. A pergunta que ela realmente queria fazer. Você gostou? Respirei fundo, podia sentir o nó na garganta, embargando minha voz, mas as palavras seguintes saíram claras, ainda que as dissesse quase num sussurro. Eu gosto de meninas, Gabi. Eu sou lésbica. Pronto, eu disse. Tinha contado para ela. Meu coração voltou a acelerar conforme as palavras pairavam ali, no silêncio que se seguiu. Mas quando Gabi falou novamente, não foi o que eu esperava ouvir. Tudo bem, mas a Ayla também é? Você acha que ela percebeu que você era o Léo e por isso te beijou? Quer dizer, óbvio que ela deve gostar de meninas também se te beijou, mas... Você não se incomoda? Disse de súbito, interrompendo-a. Foi uma pergunta idiota, e eu sabia que era até ofensivo falar isso para a Gabi, mas tinha saído antes que eu pudesse pensar 2 vezes. A Gabi suspirou alto do outro lado da linha. Claro que não, Rai. Eu te amo, você é minha melhor amiga. Senti a lágrima pingar na minha perna antes de perceber que estava chorando. Eu me curvei, apoiando a cabeça em meus joelhos e me permiti desabar. Desculpa não ter te contado antes, falei para Gabi aos soluços, sentindo tudo aquilo que eu tinha reprimido por tantos anos extravasar. Não tem problema, Rai. Cada um tem seu momento para se entender e se abrir para o mundo. Eu nunca ia querer que você me contasse por obrigação. Fico feliz que você tenha me procurado para pedir ajuda e sentido que podia me contar agora. Eu me sinto honrada, de verdade. Podia ouvi-la fungando do outro lado da linha e por alguns segundos fiquei ali com o celular no ouvido, aos prantos, sem saber direito por que chorava, mas sentindo que precisava disso. Quando o choro começou a cessar, respirei fundo várias vezes, tentando controlar os soluços involuntários. Eu não sei o que fazer, amiga. Eu pretendia contar a verdade para Ayla hoje. A verdade toda. Que eu era o Léo, que eu gostava dela. Eu demorei muito para finalmente decidir isso, mas aí ela me beijou. Fiz uma pausa, voltando a lembrar o gosto da boca dela na minha. Eu já me sentia péssima por ter mentido para ela, mas agora ficou tudo 1000 vezes pior. Eu estava com tanto medo de contar a verdade, principalmente porque eu não queria perder o que a gente tinha, mas também porque morria de medo de dizer que eu era lésbica, de admitir que eu gostava dela e ser rejeitada. Mas ela me beijou antes de eu ter a oportunidade de contar tudo. E agora, tô sentindo que realmente acabou qualquer chance que a gente pudesse ter, porque ela nunca vai me perdoar por ter mentido. Rai, se acalma, respira fundo, ordenou Gabi, a voz firme. Eu obedeci. Eu sei que você tá assustada, mas você precisa contar para ela. Se a Ayla tá confusa com relação a você, Raíssa, então ela vai entender o seu medo. Quer dizer, talvez ela realmente fique mal pela mentira e você precisa entender isso e dar um tempo para ela digerir essa informação. Mas quanto mais tempo você levar para contar a verdade, ainda mais depois de terem se beijado, mais problemático vai ser quando ela descobrir. Eu sei, eu só estou muito assustada. Gabi ficou em silêncio por um instante, mas podia ouvir sua respiração do outro lado da linha,
como se estivesse refletindo. Quer um conselho? Perguntou por fim. Por favor, era tudo o que eu queria. Vai descansar, disse simplesmente. Eu aposto que você não anda dormindo direito há dias, querendo aproveitar tudo aí, mas a sua saúde emocional é mais importante. Vai comer, dormir ou até curtir mais um pouquinho da feira sozinha ou com o Léo, mas se dá um tempo. E amanhã você conversa com a Ayla. Se for falar com ela nervosa desse jeito, vai ser pior. Assenti mesmo que não pudesse ver. Na verdade, estava concordando mais para mim mesma do que para ela. Havia um motivo pelo qual tinha decidido ligar para Gabi. Sabia que ela seria a pessoa sensata que me ajudaria a me acalmar. Ok? Insistiu ela, provavelmente querendo se certificar de que eu estava escutando, apesar do meu silêncio. Ok. Quase pude ouvi-la suspirar de alívio do outro lado da linha. Tudo bem, então, disse, parecendo mais tranquila. Mas então sua voz voltou a ganhar um tom de seriedade. Rai, por que você não procurou o Léo? Quer dizer, ele sabe, não sabe? Sabe. Não tinha por que mentir para Gabi. Também não achava que sentiria ciúmes. Ela sempre tinha entendido que o Léo e eu éramos amigos havia tempo demais para que ele não fosse a minha primeira escolha de confidente. Mas, para falar a verdade, eu não sabia bem o que responder a ela. Quer dizer, eu entendo que ele saiba. Vocês dois são melhores amigos há anos. E acho que o Léo deve te entender melhor do que ninguém, considerando que ele é gay e tal, mas... Gabi, o Léo não é gay. A linha ficou muda por um tempo. Como assim? O Léo não é gay, repeti agora mais séria. O Léo nunca tinha escondido que era assexual de ninguém, mas acho que talvez ele também nunca tenha realmente dito isso com todas as letras para a Gabi. Então a confusão era justificável. Eu tinha certeza de que ela só achava isso porque era o que a escola inteira dizia. E para mim, ela merecia uma explicação. Mas não minha. Você devia conversar com ele. Eu não tenho direito de contar isso para você no lugar dele. Tudo bem. Ela ainda parecia confusa, mas não insistiu. O que só me provava ainda mais o quanto Gabi merecia a nossa sinceridade. Mas, mesmo assim, por que você não pediu a ajuda dele? Baixei o olhar. Não sei. Gabi ficou em silêncio por alguns segundos. Você não estava com ciúmes dele, estava? Fiquei encarando o chão, refletindo sobre a pergunta dela. Foi quando eu percebi que sim, eu estava com ciúmes do Léo. Foi por isso que eu tinha aceitado sair com a Ayla hoje sem ele. Porque eu queria estar com ela, é claro, mas também porque eu queria que ela notasse só a mim. Meu Deus, como eu era idiota! Eu sabia que era uma coisa imbecil de se pensar. Afinal, mesmo sem saber a verdade, a Ayla se sentiu atraída por mim. Ela tinha se decepcionado com o Léo, mas não comigo ainda. Mas, mesmo assim, pude ver em seus olhos quão confusa estava por ter sentido vontade de me beijar. E eu não queria que as pessoas ficassem confusas quando me beijassem. Não queria que um beijo gerasse tanta racionalização, tantas dúvidas, tantas perguntas. Um beijo devia ser só um beijo. Incrível, avassalador, apaixonante, mas também certo. Um beijo devia trazer certezas. Na verdade, não era ciúmes que eu estava sentindo do Léo, era inveja, porque o sentimento da Ayla por ele veio fácil, sem dúvida, sem medo. Se eu fosse o Léo, eu não teria tido que mentir. Mas era injusto que eu pensasse assim. As coisas para o Léo também não eram nada fáceis. Se eu não tivesse que me assumir, sair do armário, lutar para ser respeitada...
Se a cada pessoa que eu gostasse eu não tivesse que passar de novo pelo processo da descoberta, de identificar a sexualidade dela, para só então tentar alguma coisa. Se eu não precisasse de nada disso, talvez a vida fosse mais fácil, mas não seria eu. Gabi não precisou da minha confirmação para entender o que eu estava pensando, mas tudo o que ela disse foi: Rai, você precisa falar com a Ayla. Foi você que ela beijou. Deixei escapar um suspiro. Eu sei, eu vou falar, prometo. E muito obrigada por me escutar, amiga. Agradeci com toda a sinceridade. Não havia palavras para explicar o quão importante tinha sido poder finalmente contar a verdade para ela. Você pode sempre contar comigo. Fico feliz que tenha me ligado. Te amo. Eu também. E me dá notícias. Pode deixar. Assim que desliguei, abri o chat de mensagens do Léo e pedi que me encontrasse no quarto. Agora que a Gabi tinha me aconselhado e me ajudado a enxergar certas coisas, eu me sentia mais confortável para compartilhar com ele o que havia acontecido. E para me desculpar por ter ficado com ciúmes quando ele só estava fazendo o que eu tinha pedido. Foi só mais tarde, depois que contei tudo para o Léo e aceitei o conselho de Gabi de comer e descansar, que tomei coragem de mandar mensagem para a Ayla. Ai, a gente precisa conversar. Me encontra amanhã na feira, por favor? Estarei lá assim que abrir. Quando fui dormir, a Ayla ainda não tinha me respondido. Ayla Mihara, 9 de julho. 12:16. Você já sentiu que sua vida inteira é uma farsa? 12:29. O tempo todo. Emoji triste. 12:33. E o que você faz para parar de se sentir assim? 12:34. Eu só finjo que o problema não existe. Um mal de família, acho. 12:36. E funciona? 12:37. Hahaha, não. Mas se ajudar, você pode sempre ser sincero comigo. Emoji coração.